Oi, gente! Este é o canal YouTube Eli Correia Oficial. 500 mil inscritos, 500 mil, o canal da saudade. E eu quero pedir a todos vocês que se inscrevam. Vamos fortalecer ainda mais o nosso canal, gente. E olha, não se esqueçam de darem aquele like, fazerem aquele joinha e acionarem o sininho. Sininho tocou, é mais uma carta de saudade. É mais uma história que a vida escreveu. E eu peço também que vocês conheçam o nosso site. Um mundo espera por você no nosso site, elicorreiaoficial.com.br. E no nosso canal YouTube, Eli Correia Oficial, Mentiras e suas consequências. O que é para ser seu, será. E o que não é, nunca vai ser. Aprenda isso. Aprenda de uma vez por todas. O que é para ser seu, será. E o que não é para ser, nunca será. Acabou. Eu ouvia aquilo, mas nunca me conformava. E fiz de tudo para ter o que eu queria. Desde criança, eu e Marisa sempre fomos muito amigas. Sabe aquela amizade que nasceu quando ainda brincávamos de boneca? Fomos crescendo, os mesmos amigos. Aliás, entre nossos amigos existia Carlos, um moço lindo, um rapaz bonito, aliás, o mais paquerado da escola. Todos nós falávamos sobre ele, mas um dia Marisa me contou que estava apaixonada por Carlos. Apaixonada, e que estava fazendo de tudo para chamar a atenção de Carlos. O problema é que, embora eu não tivesse dito nada, nem a ela e nem a ninguém, eu também estava apaixonada por Carlos. Eu também estava gostando de Carlos. E quando ela me disse, quando ela falou, eu levei um choque. Sabe, eu fiquei assim, abalada, porque eu ia até falar para ela que eu estava afim dele e agora ela se antecipou e falou isso para mim. Eu fiquei sem saber o que fazer, mas para não magoá-la, eu mantive aquilo que eu sentia por ele em segredo. Eu segurei. E ela então toda entusiasmada, toda assim feliz, dizendo que estava jogando um charme para ele, que ele já estava olhando para ela e que ela tinha certeza que os dois iriam acabar namorando. E para o meu azar, realmente isso acabou acontecendo. Eu tinha comigo que Carlos talvez não fosse querê-la. E ao contrário, ele se interessou por Marisa e talvez tenha até se apaixonado por Marisa. E eu, como melhor amiga dela, comecei a me morder de raiva. Mas para disfarçar, mas para não dar na cara, eu acabei até sendo ou virando, uma espécie de cupido entre os dois. Não era exatamente o que eu queria, mas pelo menos sendo o cupido entre os dois. Olha, a Marisa falou isso, falou aquilo. Marisa, o Carlos disse isso, disse aquilo. Eu, pelo menos, sendo esse tipo de cupido, eu conseguia ficar perto de Carlos, me aproximar de Carlos. E ele sempre me pedia para mandar recados para minha amiga. E vice-versa. Com essa minha aproximação, fui ficando cada vez mais apaixonada por ele. E eu queria, de alguma maneira, que ele percebesse. Só que nada disso acontecia, pois ele só sabia falar em Marisa, Marisa isso, Marisa aquilo. Para minha tristeza, de fato, eles começaram a namorar. Por mais que eu gostasse da minha amiga, eu estava morrendo de ódio, de raiva, de inveja dela, por ela ter conquistado o cara que todo mundo queria e que eu mais gostava. Na medida em que o namoro dos dois ia se firmando, ia se fortalecendo, a minha paixão por Carlos ia aumentando e aumentando cada vez mais. Eu precisava fazer alguma coisa para que ele percebesse. Mas ele estava tão apaixonado por Marisa e Marisa tão apaixonada por ele,
que não havia espaço, não havia nenhum espaço para ele me perceber, para ele notar que eu estava completamente apaixonada por ele também. Eu tinha vontade de dizer a ele: olha, Carlos, eu também te amo, Carlos, sabe? Mas seria uma traição muito grande para minha amiga. Foi então que eu comecei sutilmente a fazer uma espécie de intriga entre os dois. Eu comecei a inventar coisas para Carlos. Dizia para ele tomar cuidado com alguns amigos lá da escola que estavam de olho em Marisa. Que, olha, ela estava meio balançando entre fulano, entre cicrano. E eu falava a mesma coisa para ela. Olha, cuidado com Carlos, porque tem fulana, tem beltrana. Em pouco tempo, os dois começaram a brigar por causa de ciúmes. O namoro deles ficou abalado. Mas mesmo assim, continuaram, seguiram em frente. Apelei então para simpatias, mandingas e até macumba. Para se ter uma ideia, eu cheguei até a matar uma galinha e colocar em uma encruzilhada com o nome de Marisa e de Carlos, para que eles se separassem. Tudo em vão, tudo. Carlos e Marisa estavam cada vez mais unidos. Mesmo com as mentiras que eu falava, mesmo com as fofocas que eu fazia, sutilmente, eles continuavam firmes. Vendo que nada resolvia, decidi perder a amizade com Marisa só para poder ficar com Carlos mais abertamente. E então disse a ele que eu queria conversar muito com ele, mas que precisava ser longe de Marisa e que ela nunca poderia descobrir que eu fui quem disse para ele, quem contou para ele o que eu ia falar. Marquei o encontro então em um cinema. Fui com uma roupa bem insinuante. E quando entramos, eu comecei a inventar uma mentira absurda sobre minha amiga, sobre Marisa. Mas sabe aquelas absurdas mentiras, aquelas mentiras cabeludas? Eu disse a Carlos que Marisa estava saindo com outro rapaz às escondidas. E que mesmo sendo uma grande amiga dela, eu não queria que ele fosse enganado. Por isso eu marquei assim, sabe, num cinema, no escurinho do cinema, para falar aquilo para que ninguém visse, muito menos ela. Mas que ela estava traindo ele, ela estava. Mas pedi que Carlos não contasse nada a ela sobre o que eu havia falado para ele, pois ela saberia que havia sido eu quem havia contado, porque eu era a melhor amiga dela e a única que eu sabia daquilo. Então, se ele dissesse alguma coisa, ela já ia saber que era eu. No dia seguinte, Marisa apareceu em minha casa. Estava desesperada. Disse que Carlos simplesmente havia terminado com ela sem nem ao menos dizer o porquê. E ainda disse que nunca mais queria olhar na cara dela. Confesso que naquela hora eu tive muita pena de Marisa. Não gostei de vê-la daquele jeito arrasada, destruída. Mas por outro lado, por dentro, eu estava feliz. Pois agora eu teria a minha chance. Eu saberia como mexer com os pauzinhos e ganhar Carlos para mim. Carlos e eu nos aproximamos muito depois disso. Porém, ele ainda gostava muito de Marisa. Sempre quando conversávamos, o assunto era Marisa. Ele me dizia que gostava tanto dela que era até capaz de perdoá-la. E eu sempre dizia para ele que ele pensasse bem, pois se ela havia feito uma vez, poderia fazer outra vez. Poderia fazer de novo. Eu estava disposta a qualquer coisa para ganhar Carlos, ficar com ele. Marisa se abalou tanto com a separação que ficou até doente, principalmente por não saber o porquê. Porque eu tinha dito para Carlos, não fala do que é, porque ela vai saber que sou eu. E ele não falou. Então
O que a torturava era por que ele havia deixado ela, por que ele havia se separado dela. Mas nessas alturas eu já não me preocupava com nada. Eu queria era Carlos de uma vez por todas. E acabamos saindo uma vez. E dessa vez eu estava decidida. Queria sair, queria fazer amor, eu queria engravidar de Carlos. E conhecendo ele, como eu conhecia, eu sabia que ele, caso não se casasse comigo, me levaria pelo menos para morar com ele. Tivemos então uma noite de amor, uma grande noite de amor. E acontece que os meus planos falharam. E eu não fiquei grávida. Porém, pouco tempo depois, menti para ele e disse que estava à espera de um filho dele. Carlos ficou surpreso, ficou meio embaraçado com aquilo, mas resolveu assumir a minha falsa gravidez. E em pouco tempo, acabou me levando para morar com ele, na casa dele. Agora eu estava realizada. Porém, a minha preocupação eu precisava engravidar. Eu precisava engravidar, porque eu menti que estava grávida daquela noite, mas eu não estava. Eu precisava a qualquer custo engravidar, antes que ele descobrisse que tudo não passava de uma mentira. Mas isso não aconteceu. Eu não conseguia engravidar. A essa altura dos fatos, Marisa já estava sabendo que eu e Carlos estávamos juntos e que ainda por cima eu estava grávida dele. Aquilo para ela, que já estava doente pela separação, foi como um tiro de misericórdia. Marisa, que já sofria pela separação sem explicação, e agora eu, a sua melhor amiga, com ele, o amor da vida dela, e grávida. Marisa caiu então em uma profunda depressão. Não se alimentava mais. Teve uma anemia muito séria. E por fim, acabou, acreditem, falecendo. Sim, foi uma destruição, foi se definhando. E só agora eu estava percebendo a gravidade das minhas mentiras. Por causa do que eu inventei, minha melhor amiga acabava de morrer. Carlos insistia muito para eu começar o pré-natal. E foi aí que ele descobriu que eu não estava grávida coisa alguma. Eu menti uma gravidez. Só então ele começou a perceber que tudo aquilo que estava acontecendo havia sido um plano diabólico que eu havia arquitetado só para roubá-lo da minha amiga. Furioso, triste, mas muito triste mesmo com a morte de Marisa, Carlos me expulsou de casa, da sua casa, e ainda contou para todos, inclusive para a família de Marisa, que tudo aquilo, inclusive a morte dela, havia sido causado por mim. Minha vida caiu em desgraça. Fui obrigada a me mudar, pois comecei a receber ameaças de morte. Não pensei nas consequências das minhas mentiras. Eu fiquei cega, disposta a tudo para ter o homem que eu amava, o homem que eu queria, e acabei causando dor a muitas pessoas e também a mim. Hoje o que me resta é pedir perdão a Marisa e também a Carlos por tudo que eu fiz. Por certo, ela teria sido muito feliz ao lado dele. Ele teria sido muito feliz ao lado dela. E eu poderia muito bem ter encontrado uma outra pessoa e com certeza também teria sido feliz. Egoísta, mentirosa, maldosa. Arquitetei um plano diabólico que, infelizmente, deu certo. Custou a felicidade de Marisa e de Carlos. E mais, custou a própria vida de Marisa. Quanto a mim, um eterno arrependimento. Mas nada que eu possa mudar.
Por isso, através desta carta, dessa minha história, o meu pedido: me perdoa, Marisa. Me perdoa. A única coisa que posso fazer é pedir perdão. Esta é a minha história. História que a vida escreveu. Que saudade de você! Mentiras e suas consequências. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.